Centro de Mídias, galerinha do quarto ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e bora lá para mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai retomar um assunto aí que a gente já conversou aqui nas aulas do repositório, que é como ler as horas num relógio digital e num relógio de ponteiro. Só que hoje a gente vai além. Vamos ver então o nome da aula? Olha só. Problemas com as horas. Então, você já teve algum problema na sua vida? E com hora? E com tempo? Aí tem muito adulto que diz assim, nossa, meu dia tinha que ter 30 horas, porque as 24 não são suficientes. Já ouviram falar nisso? Olha, esse é um tipo de problema aí com horas que a gente tem. A falta de tempo para resolver os assuntos, por exemplo, né? Mas os problemas que eu vou trazer aqui hoje são um pouquinho diferentes. E olha só o que a gente vai aprender. Nós vamos trabalhar com a habilidade EF04MA22. Ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e a sua duração, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidades de tempo. A gente vai se concentrar na segunda parte dessa habilidade aí, resolver problemas utilizando unidades de tempo. Então, hoje nós vamos resolver situações com intervalo de tempo decorrido. E aí, eu trouxe aqui uma coisa para a gente relembrar. Vocês já sabem muito bem que, olha lá, um dia tem 24 horas. E aí é o que eu falei. Tem gente que tem tanta coisa para fazer que às vezes acha que as 24 horas não são suficientes, né? Mas um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. E eu trouxe essas informações aqui para a gente poder relembrar aí e guardar na nossa memória, porque essas informações elas são muito importantes quando a gente vai resolver problemas com o tempo, tá bom? Com as horas. Então, eu quero que vocês me ajudem a resolver aqui um problema que a gente tem, que é anotar o tempo transcorrido entre os horários marcados nos relógios. Então, eu tenho aqui duas situações. Eu vou fazer a primeira aqui no vídeo, junto com vocês, e a segunda situação vai ficar de desafio aí para vocês realizarem no caderno, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro horário no meu relógio digital. Está marcando 13 horas e 45 minutos. 13 horas e 45 minutos. Quanto tempo transcorreu até o segundo horário marcado aqui? 14 horas, olha lá. Então, a gente tem o 14 e o 00 indica hora cheia. Então, 14 horas. Qual foi o tempo transcorrido entre o primeiro relógio e o segundo relógio? E aí, a gente precisa conversar sobre algumas coisas, e eu vou demonstrar aqui no relógio de ponteiro. Olha só. 13 horas e 45 minutos, como eu posso representar no relógio de ponteiro? Bom, a gente sabe que o relógio de ponteiro, ele traz aí as 24 horas do dia divididas em dois períodos. Então, eu tenho 1, 2, 3, até 12 horas da manhã, e aí 1, 2, 3 horas da tarde. Mas se a gente for falando as horas completas do dia, então eu teria 12 horas da manhã, meio-dia, e a próxima hora, que a gente fala 1 hora da tarde, são 13 horas. Então, eu preciso colocar aí o ponteiro pequeno nas 13 horas, que é 1 hora da tarde. Então, eu vou colocar aqui o ponteiro pequeno às 13 horas, apontando para o 1 hora da tarde, 13 horas. E 45 minutos, como que a gente representa? Lembra que eu falei para vocês que de um número para outro do mostrador,
a gente tem 5 tracinhos e esses tracinhos representam os minutos. Então, posso ir contando de 5 em 5 até chegar no 45. Ou eu posso usar a tabuada do 5 para poder descobrir aonde está o 45. 5 vezes qual número multiplicado por 5 dá 45? É o 9, não é? Então, é só eu apontar aqui o ponteiro grande para o 9. E aí, eu já registrei 13 horas e 45 minutos. Ele quer saber quanto tempo transcorreu das 13 horas e 45 minutos até as 14 horas. Então, 14 horas é a próxima hora que vai vir aí. Está marcado 13 horas, 14 horas é aqui 2 horas da tarde. Então, quando eu girar o ponteiro do minuto e chegar na hora cheia, ele já vai jogar o ponteiro da hora para o número seguinte, tá? Então, vamos ir mudando os minutos até a gente chegar nas 14 horas. Então, a gente está aqui no 45. Olha só, eu vou andar mais 5 minutos. E aí, o meu ponteiro dos minutos vai chegar nos 50, tá bom? Então, andei 5 minutos, vou andar mais 5 minutos, eu vou chegar nos 55. Então, andei 5, 10 minutos e vou andar mais 5 minutos. Cheguei na hora cheia e o meu relógio virou para 14 horas. Então, o meu ponteiro dos minutos andou 5, 10, 15 minutos e eu cheguei nas 14 horas. Então, qual foi o tempo transcorrido entre o primeiro e o segundo relógio? 15 minutos. Então, vou registrar aqui 15 minutos. Vou deixar de desafio para vocês realizarem aí no caderno e depois pode compartilhar com a Pro, com os colegas, comigo. Qual foi o tempo transcorrido entre o relógio, no item B, o relógio que marca 8 horas e 10 minutos, até o relógio que marca 12 horas e 20 minutos, ou meio-dia e 20. Então, vocês vão pensar aí, depois, mais tarde, junto com seus colegas, usando a sua estratégia para saber quanto tempo transcorreu das 8 horas e 10 minutos até meio-dia e 20, ou 12 horas e 20 minutos. Certo? Esse foi um problema aí com as horas. E eu trouxe outro problema com as horas. Esse aqui é um pouquinho diferente, olha só. Vou ler para vocês. Regina escolheu um filme para assistir na televisão e viu que ele tem a duração de 96 minutos. Se ela começar a assisti-lo às 16 horas e 20 minutos, olha só, que horas o relógio vai marcar quando o filme terminar? Então, a Regina escolheu um filme que tem a duração de 96 minutos. Se ela começar a assistir esse filme às 16 horas e 20 minutos, que horas o relógio vai marcar quando o filme terminar? Então, já vou fazer uma estratégia aqui. Eu vou marcar no relógio a hora que o filme vai começar. 16 horas e 20 minutos. 16 horas é a mesma coisa que 4 horas da tarde. Então, eu vou colocar aqui o ponteiro pequeno apontando para as 4 horas da tarde. E 20 minutos. E aí, gente, como que eu vou marcar? Vou marcar os minutos de preto, tá? Preto não, vamos de verde. Vamos marcar os minutos de verde. 20 minutos eu vou contando lá da hora cheia de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20. Então, 20 minutos vai dar ali no 4 também. Então, olha só, vai ficar o ponteiro grande e o ponteiro pequeno apontando para o 4. 16 horas e 20 minutos. Ela escolheu um filme de 96 minutos para assistir. Como que a gente pode pensar aí a hora que esse filme vai terminar? Então, primeiro, a gente podia relembrar uma informação importante aqui.
Quantos minutos tem em 1 hora? Vocês se lembram? Então, eu trouxe aqui para a gente, olha lá. 1 hora tem 60 minutos. Vocês podem pensar também que eu posso escrever 96 minutos desse jeito. Eu posso dividir aí os 96 minutos em 60 minutos, que equivalem a 1 hora, mais 36. Eu vou ter 96 minutos. Não é isso? Então, o filme ele dura 1 hora e 36 minutos. Então, vamos rodar lá no relógio 1 hora e 36 minutos? Vou fazer aqui nesse reloginho, tá, Oráculo? Olha só, vou colocar aqui marcando 4 horas e 20. Que acho que esse aqui fica mais fácil. Eu vou rodar, primeiro eu vou rodar 1 hora, tá bom? Então, eu vou rodar o ponteiro pequeno 1 hora aqui. Para rodar 1 hora, do 4 ele vai para o 5. Dá para enxergar? Olha lá. Agora eu vou rodar 36 minutos. Então, eu vou contar de 5 em 5 até o 36. Então, até o 5, vou vir desse lado que foi mais fácil para mim, tá, gente? Até o 5 vão ser 5, depois 10, 15, 20, 25, 30, 35 e são 36. Então, 35 ele está aqui no 11, 36 ele vai andar mais um tracinho. Olha lá. Que horas o relógio vai marcar quando o filme terminar? Então, ele estava lá às 16 horas e 20, tá bom? Aí, a gente caminhou mais 1 hora. Então, o ponteiro pequeno foi para as 17 horas e aumentou 36 minutos daí desses 20 que a gente já tinha. E o ponteiro maior foi parar no 56, no tracinho 56. Então, olha lá, 16 e 20 mais 1 hora e 36 minutos que a gente rodou no relógio, totalizou 17 horas e 56 minutos. Então, a Regina vai assistir o filme por 1 hora e 36 minutos, começando às 16 e 20, ela vai terminar às 17 horas e 56 minutos. Então, o relógio vai marcar 17 horas e 56 minutos. Vocês viram que interessante que para a gente calcular aí, fazer uma estratégia com cálculo de horas, a gente não usa algoritmo, né? A gente precisa pensar aí numa estratégia diferente. A gente precisa conhecer, saber quantas horas tem um dia, precisa saber quantos minutos tem em 1 hora. Tudo isso é importante para a gente poder resolver problemas com horas. E então, vou deixar um outro desafio para vocês resolverem aí no caderno e compartilhar comigo. Olha só, isso acontece na nossa vida. O médico da Genoveva mandou ela tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Olha só, por 7 dias. Se ela tomar um comprimido às 6 horas e 10 minutos da manhã, em que horário ela deve tomar o próximo comprimido? Então, vocês têm que pensar aí em casa. Ela tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas. Ela tomou um comprimido às 6 horas e 10, em que hora ela vai ter que tomar o próximo comprimido? Pensem aí nas estratégias, registrem no caderno de vocês, compartilhem com os seus colegas e compartilhem comigo também nas redes sociais, @juliana.nadeu, tá bom? Então, para vocês vai ficar essas tarefas aí. Continuem as atividades 1B e 3 dessa aula, usando os exemplos do vídeo como modelos. Também peça para o seu professor te passar outros problemas relacionados ao tempo e às horas para resolver utilizando diferentes estratégias.
Na aula de hoje, nós pensamos em como calcular e registrar o intervalo de tempo decorrido num relógio, tá? Fica aqui a tarefa do aplicativo para vocês realizarem e o formulário de avaliação dessa aula. Para os professores, eu deixo aí o recadinho de que tem sugestões de atividades para complementar essa videoaula no repositório de vídeos do aplicativo. Eu adorei passar esse tempo aqui com vocês e conversar um pouquinho mais sobre como resolver problemas com as horas, tá bom? A gente vai ficando por aqui, toda semana tem aula de matemática no repositório de vídeos. Tchau, tchau, pessoal!